O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 23 de dezembro de 2025. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco, ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, você que está chegando agora saberá do que quem está nos acompanhando já sabe. O Naldo só reabrirá no dia 15 de janeiro, sim, 15 de janeiro, porque ele está de férias. Portanto, faça uma abstinência até lá, ok? Que aí a geladinha ficará muito mais gostosa. Eu, como não consigo, bebo em outros bares. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, estamos dando sequência a esse programa especial, o especial Roberto Carlos, hein? No Cuesta. Não assista na rede funeral, assista no Cuesta, porque aqui no Cuesta é muito mais legal. E tratando de um tema interessante, que foi o lançamento do disco do Roberto Carlos, que abriu os anos 1970, sim. Um lançamento que nos restringiu apenas ao ato de colocar um álbum na praça. Vamos ao texto e na sequência conversaremos mais um pouco. Na edição de número 414 de 1970 da revista Intervalo, publicado foi o artigo alcunhado de Mistério, Ladrão Fantasma reproduziu o disco de Roberto. Lendo-se que a gravadora de Roberto Carlos está intimando as emissoras de rádio explicarem como conseguiram um novo LP do Brasa, que ainda não foi distribuído à imprensa, nem às lojas, mas que já está sendo tocado em todos os programas radiofônicos. Através do seu advogado, a CBS quer descobrir como isso aconteceu para punir os responsáveis, pois a execução antecipada do disco pode prejudicar seu lançamento. Doravante, Antônio Mojica, o Relações Públicas da empresa, explica que apenas 30 mil discos estão prontos no depósito da Vila Leopoldina, mas não podem ser entregues às lojas, pois os pedidos são para mais de 300 mil. Se a gravadora reduzir as cotas das lojas ou distribuir apenas em algumas, criará fatalmente um sério problema para seus revendedores. Por esse motivo, o disco está preso até que a tiragem seja completada. No entanto, há uma semana que as rádios têm o disco. Só fazendo um adendo aqui, só questão de logística, porque isso, lançamento antecipado, ou seja, fora do estipulado, pode gerar o quê? Um descontentamento no público. Porque o cara chega na loja para comprar, não tem. Chega de novo, não tem. Ah, não quero saber mais, sabe? Deixa pra lá, cansa. Cansa. É igual o cara quando arranja uma namorada e quer levar uma moça pro motel. Quer usar a mulher como mulher. Aliás, mulher é para ser usada como mulher. Homem que usa mulher como mulher é um viado. Aí o cara quer levar. Chega, vamos lá. Não quero. Vamos hoje.
Não quero. Vamos amanhã? Ah, não sei. Vamos aí? Não, tô com dor aqui. Dor, sabe o que o cara faz? Troca de mulher. Sim, porque enche o saco. Ah, mas é questão sentimental, Matheus. A questão sentimental é o seguinte: amor passa. Igual amizade. Amizade passa. Tem muita gente que fala que a pessoa não deve brigar com os amigos, se entender com os amigos por causa de namorado, porque o amor passa e a amizade fica. A amizade também passa, meu filho. Não é com essa conversa, não. Tem muito amor que dura mais do que a amizade e é muito mais edificante do que a amizade. Então não vai nessa conversa, não, que isso é papo de corno, sabe? Papo de corno. Ó, o amigo nunca vai me trair. Não, você tá com a mulher do outro lá na cama. Lá. Mas vamos voltar aqui para a questão das rádios. Cadê aqui? Sim, Franz Neto, Celso Teixeira, Mário Duarte, não tenho nada a ver com esse cidadão, e muitos outros disc-jockeys das mais importantes emissoras de São Paulo conseguiram uma cópia em fita e estão antecipando o lançamento. Isso pode determinar uma queda no mercado quando o disco chegar às prateleiras, aquilo que eu acabei de falar. Ao tocá-lo pela primeira vez na Rádio Bandeirantes, Celso Teixeira deu uma explicação gaiata sobre a maneira de consegui-lo. Disse que recebeu um telefonema anônimo informando de que um verdadeiro presente do Papai Noel fora colocado sobre o capô do seu carro nas imediações do Canal 13. Então foi ao local e achou a fita com as músicas do LP. Nos bastidores da Rádio Tupi, a conversa era outra, bem diferente. Dizia-se que as cópias em fitas estavam sendo vendidas a 1.000 cruzeiros por alguém que não se identificava. Engraçado isso. A pessoa não se identifica, mas o sujeito confia. O cara não revela a identidade dele, mas revela as músicas do Roberto. Interessante. Sem ter a quem acusar, o pessoal da CBS lembrou que seus discos são prensados na RCA Victor, onde alguém poderia ter copiado durante a gravação. Outra hipótese aventada pela CBS durante o transporte poderia ter havido um roubo, talvez no próprio depósito da gravadora de Roberto. Durante toda a semana, a CBS mandou seus divulgadores às emissoras de rádio para pedir pessoalmente a cada disc-jockey a não execução do disco. Alguns atenderam ao pedido, outros não. Cada um queria dar o seu furo, mostrando em primeira mão o LP do Brasa, que sai apenas uma vez por ano e é disputado em todo o Brasil. Contudo, o esquema furou. Então a gravadora partiu para uma briga judicial. Um pouco aborrecida com essa história, já que indiretamente estava sendo acusada, a RCA Victor desmentiu qualquer intenção de prejudicar o lançamento de Roberto. Quem falou pela gravadora foi o senhor Horácio Faustino, um dos homens de divulgação. Para mim, tudo isso é grupo da CBS. É o que acontece todos os anos. Trata-se de um trabalho de promoção, de um trabalho bem feito, diga-se de passagem. Bem, aqui o senhor Faustino blefou, pois não há outro caso idêntico até a data em questão. De volta à alegação dele, não há nenhum propósito da RCA em prejudicar o lançamento da CBS, mesmo porque ela é ótima cliente nossa e temos interesse em continuar merecendo sua confiança. Se nós também faturamos prensando disso, por que haveríamos de querer prejudicar sua venda? Não há motivo para se alegar uma má-fé por parte da RCA. Entretanto, talvez tenha havido uma má-fé de alguém que trabalhasse na RCA. Tudo porque, à época, na Europa, havia uma proto-pirateação alcunhada de bootleg, que significa pirata. E por que proto, me pergunta Miriam Big Pig. Em 25 de setembro de 2020, no site Sesc São Paulo, publicado foi o artigo de autoria de Pedro Alexandre Sanches, alcunhado de A Era dos Bootlegs. Lendo-se que, para o escritor musical Clinton Heyling, o conceito bootleg remonta à época de William Shakespeare, dramaturgo inglês que teve publicadas transcrições não oficiais de suas peças, daquela época. E nos anos 1950, mesmo antes da consolidação do formato LP,
A indústria de cinema enfrentou os piratas, que gravavam as trilhas sonoras dos filmes diretamente das salas de exibição. Mas o bootleg ganhou impulso e popularidade a partir de 1969, quando foi publicado dentro de uma capa branca vazia o LP Great White Wonder, Great White Wonder de Bob Dylan. Era um álbum duplo tirado de várias origens, gravações informais feitas em 1967 com The Band, uma registrada num hotel em 1961, sobras de estúdio de discos oficiais do artista e uma gravação ao vivo retirada de um programa de TV. O produtor musical Pena Schmidt descreve os anos 1970 e 1980 dizendo que aqui no Brasil havia LPs piratas de trilha de novela e de Roberto Carlos. Antes de seguir, eu só quero fazer um adendo, porque essa matéria é interessante, só que ela, como é postada no site do Sesc, ela segue uma orientação esquerdinha. É esquerdista, não tem jeito. O Sesc é esquerdista, agora tudo que expõe é negócio de ocupação. Tira o O e o são, tira o O e o passão, só sobra o que essas mostras são, um cu. A questão é a seguinte, é dito durante o artigo que isso era feito pelos fãs. Os fãs pegavam o disco, faziam uma versão pirata, gravavam ao vivo, não sei o que, e para vender entre os fãs. Primeira coisa. A segunda parte está correta. Só um disco de um artista, de um cantor, de uma trilha de filme, só vai ser vendido porque se interessa. Para quem se interessa. Para quem é fã, para quem gosta de um filme e coisa e tal. Não tem razão para você vender um disco do Roberto Carlos para quem não gosta do Roberto Carlos. Você vender um disco do Raul Seixas para quem não gosta do Raul Seixas. Não faz sentido. Se o cara for levar na macumba, sei lá. Agora, essa conversa de que era feita pelos fãs é conversa fiada. É uma puta de uma balela. Por quê? Por uma simples razão. O custo de produção disso daí. O custo é muito alto. Hoje tem máquinas que você compra você compra o disco e ele risca o disco, tudo você consegue fazer em casa, e ainda com uma certa limitação. Você põe um CD e transfere o CD ou a fita para o disco. Existe isso. Mas tem uma limitação quanto à quantidade. Mesmo assim, você vai precisar trocar a agulha e tal. É um processo desgastante e no fim acaba sendo até oneroso. Agora, na época, você tem uma máquina de prensagem de disco e você vai fazer disco só do cantor que você gosta, meu, é um investimento jogado fora, totalmente para pirataria. Por isso que é pirataria. O cara pega vários artistas de renome e o distribui. O distribui que ele vende. Ou seja, então eu parto do seguinte princípio. O cara que conseguiu a fita mandou a fita para as rádios para ele lançar a cópia pirata em primeira mão. Porque você chega na loja, não tem. Lembra que eu falei do desgosto, da indisposição do público? Chegar e não tem, você fala, eu sei onde vende. Vende com aquele cara ali, aquele amigo meu lá. O cara chega pra uma Kombi, tá cheio de disco lá, tudo de capa branca, o sujeito leva pra casa. Não reproduz nem a capa, leva pra casa. Ok? Mas vamos voltar pro texto pra gente seguir, dar sequência ao programa de hoje. De volta ao texto da revista Intervalo, o disco foi tocado pela primeira vez em rádio às 10 horas e 32 minutos do dia 27 de novembro, dentro do programa Moraes Sarmento, da Bandeirantes. Ora que, segundo a versão do próprio Celso Teixeira, logo depois de apanhar a fita enviada por Papai Noel, ele tentou convencer Moraes Sarmento a tocar algumas músicas. E Sarmento, a princípio, se recusou, pois em 12 anos de programa jamais tocou Roberto Carlos ou qualquer cantor da juventude, já que seu esquema é essencialmente de seresta. Porém, atenção agora, eu quero só presta atenção aqui que eu vou fazer um pequeno detalhe. Sabe o famoso ato falho? Porém, Celso insistiu tanto que Sarmento concordou em tocar uma faixa romântica, Meu Velho Cachoeiro, uma toada brasileira que se adaptaria ao estilo do programa de Moraes Sarmento. Você viu o que diz aqui? Segundo a versão do próprio Celso Teixeira, logo depois de apanhar a fita, ele levou para outro. Como é que ele ouviu a fita?
Ele ouviu rápido, separou as músicas. Você vê que a história está um pouquinho mal contada? Pô, levaria um tempo. Ele precisaria mostrar para o Moraes Sarmento, convencê-lo. O Sarmento não tocava música da juventude daquela época, era só seresta. E, ou seja, ele já sabia. Sabe aquela coisa? O meu velho cachoeiro, toda Brasil, ou seja, ele ouviu a primeira vez, ele teria que ouvir outras vezes para chegar a essa conclusão. Logo de saída, ele já sabia que era essa música que ia funcionar. Sabe que a história está muito mal contada? E esses caras ficam de papo com o Papai Noel, meu. Será que ele segurou o saco do Papai Noel? Não sei. Posteriormente, o LP foi tocado na íntegra dentro do programa de Franz Neto e só às 9 horas e 30 minutos é que outra emissora, a Rádio Excelsior, o tocou também. Ou seja, o cara que pegou a fita, ele fez várias cópias e distribuiu. Antigamente, só para você ter uma ideia, o disco ele era mandado diretamente para as rádios, ou seja, o cara já tinha a lista, sabia quem ia receber tudo. Eu vou só contar uma história rápida, um arrependimento meu. Certa vez eu estava rodando num sebo e eu achei um disco do George Harrison que tinha um carimbo. Falava, venda proibida, exclusivo para a rádio, acho que era a Rádio Bandeirantes, por coincidência. E eu não estava a fim de comprar, depois eu me arrependi, depois eu fui lá para comprar porque eu queria ter... Primeiro, porque eu sou fã do George Harrison, e segundo, para ter esse disco com esse carimbo. Venda proibida, meu. Olha que coisa fantástica, porque eles faziam as cópias e mandavam. Eram as cópias exclusivas das rádios, para divulgação. Só que isso aí tinha data, ou seja, o cara colocava no ar e o disco já estava na loja para a turma sair correndo lá e comprá-lo. Vamos lá. Esclarecido quem transmitiu primeiro, resta saber quem roubou primeiro, onde e quando. Nenhum disque jockey, aqui ó, nenhum disque jockey revela sua fonte de informação, baseando-se inclusive na lei de imprensa que faculta ao repórter o direito de não revelar a fonte. Contudo, as outras rádios, aqui ó, o que eles disseram aqui na Tupi? Aqui ó. Cadê aqui? Vamos lá. O outro falou que foi o Papai Noel. Mas nos bastidores da Rádio Tupi a conversa era outra bem diferente. Dizia-se que as cópias em fitas estavam sendo vendidas a 1.000 cruzeiros por alguém que não se identificava. Mas se o cara não se identificava, por que eles se recusaram a dar a fonte? É que o cara não se identificou, falou, uma pessoa que não se identificou, você sabe ó, o nome dela? Não sei. O cara tava com uma balaclava. Mas a CBS não se conforma e quer chegar às últimas consequências da apuração das responsabilidades. Os mais céticos acreditam numa outra versão, a de que a própria gravadora fornecerá a fita, talvez como na versão de Celso Teixeira, tudo não passando de um golpe publicitário. A de que a própria gravadora fornecerá a fita, talvez, como na versão de Celso Teixeira, tudo não passando de um golpe publicitário. Essa aqui é a famosa bravata contra. Eu lembro que o desabou aquele edifício no Rio de Janeiro, Palace 2, tinha um vídeo tal do famoso, acho que era Sérgio Naia, que era o dono da coisa, ele morreu até. E, se não me engano, é Sérgio Naia, mas eu confirmo aí. Deixa eu só confirmar rápido aqui, eu vou contando a história. E ele vazou um vídeo dele. Falando que ele fazia os prédios com material de segunda mão. Deixa eu só confirmar o nome do cara, vou dar o nome certo aqui. Sérgio ou se é Sérgio? Só confirmar aqui para dar o nome certo do... Aqui. Sérgio Naia, nome certo.
E aí vazou um áudio dele falando que ele usava material de segunda mão. E aí o Boris Casoy foi entrevistado no Jornal do SBT e falou, mas você disse isso foi uma bravata. Eu falei, mas isso é uma bravata contra, meu. Como é que você vai vender o material? Você fala que vendeu um material de segunda mão aí, cara. Usa material de segunda mão, só bravata, bravata, você conta não. Só usa o material importado. É igual quando o Edir Macedo fez lá o Templo de Salomão, só trouxe material de Israel pra cá, direto de Jerusalém. Cedros do Líbano, não, homem, você bravata, você conta bravata positivas, não conta bravata de segunda mão. E aí, é engraçado que o cara, o tal desse cidadão aqui, Celso Teixeira, ele parte pra quê? Pra baixaria, acusar a vítima, cara. Acusar a vítima, cara. Os caras estão sendo prejudicados, cara. Lançamento antecipado prejudica. Não tinha registro disso. Tinha um mercado de pirataria e os caras lançando em primeira mão, tá todo mundo ouvindo no rádio. Ou seja, aquela coisa de dar o furo, né? O cidadão parece que gostou de dar o furo. É complicado, porque aqui não serve nem de lei. Veja bem, lei de imprensa, porque isso aqui é produto de roubo, cara. Gente que transmite produto de roubo tá concorrendo pro crime, esse pessoal tinha que ir pra cadeia. Ainda acusar a vítima. Lembrou aquela vez lá que teve o negócio do maníaco do parque lá. O pessoal falando, não, que essas mulheres têm que morrer mesmo, é tudo vagabunda. Vagabunda é o cu da sua mãe, meu. Conversa é essa, velho? Isso é vítima. Mulherada foi induzida a entrar naquele inferno, aquele breu do inferno, por um psicopata. O cara apostou na fraqueza delas, querendo subir na vida. E a gente vive numa sociedade onde as pessoas são conduzidas. Você tem que arriscar tudo. Você tem que sair da zona de conforto. Saia da sua zona de conforto. A menina entrando naquele inferno, já tá tremendo de medo. Falando, não, mas eu tenho que sair da zona de conforto. Eu tenho que arriscar para eu ser alguém na vida. E virou defunto. Foi assassinado por um vagabundo covarde, gente. E o pessoal, em vez de condenar a ação do vagabundo, condenando a vítima. Eu fico, olha, isso me tira do sério, cara. Hoje é um dia de Natal, um dia especial, mas eu vejo um cara desse acusando a vítima. Os caras tiveram prejuízo com isso daí. Eles mandaram um jeito nas rádios, pedir para não tocar e vir falar que isso é publicidade, cara. Publicidade seria fazer um show, uma exibição gratuita do Roberto Carlos aqui na Avenida Paulista, tocando as músicas do disco. Isso aí sim é uma promoção. Então, cara, esse tipo de coisa, eu falo que a gente tem que pensar muito nisso para não dar crédito para vagabundo. Porque as rádios, como eles falaram aqui, eles foram pedir para as rádios, pediram para as rádios, algumas atenderam e outras não. E eles vêm falar que isso acontece todos os anos, que os caras estão lançando. Sabe, é um negócio que não desce. Ainda mais tratando aqui do Roberto Carlos, que era um dos maiores vendedores de disco do mundo, cara. Mas se fosse outro, aí tá. Porra. Contar uma história rápida, só pra descontrair um pouco aqui. Afinal, ficou um pouco tenso aqui. Mas, cara, teve há uns anos. Um amigo meu fez o aniversário dele, meu amigo Cebola, e ele fez a noite do brega. Tudo brega, todo mundo de brega, não sei o quê. Eu não fui de brega, nem preciso com essa barba aqui. Eu não tinha barba na época, mas nem preciso. Eu sou um cara naturalmente brega. Eu não sou que eu sou brega, eu sou um bruto. Sou um homem bruto, sou um homem à moda antiga, que hoje é considerado brega. Hoje o homem moderno é aquelas petúnias. Mas eu sou um bruto, sou um homem à moda antiga. E aí eu fui aqui da Paulista numa loja, a loja até fechou. E eu falei, olha, meu amigo meu vai dar uma festa do brega, eu quero saber o que você tem de brega, de tão ruim que não vende. E ele me deu um disco, eu falei, um CD. Só que não sai, cara. Não sai, isso aqui é tão ruim que não sai. Eu nem aconselharia levar isso pro seu amigo, que ele vai brigar com você vai perder a amizade vai durar pouco, você vai levar uma desgraça dessa. Não, mas é do brega, o cara levar um negócio que seja tão porcaria que possa ser considerado brega.
cara falou, tudo bem. Eu falei, quanto é? Não, mas pode levar, cara, você tá me fazendo um favor, tá desocupando espaço aqui. Mas você vê, para aquilo que não vende, um golpe publicitário até um factoide seria interessante. Agora, para o maior vendedor de discos do Brasil, um dos maiores do mundo, gente. Para com isso. E por aqui eu encerro o programa de hoje. Programa de agora. Nos veremos daqui a 10 minutos para o último programa da série Roberto Carlos Especial. Mas vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, e vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui, A Máquina da Verdade, o de Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Isso aqui é para criança moda antiga também. Aí seu filho tá vendo aí, pai, você comprou o livro do Mateus? Eu vou ganhar no Natal. O que você vai falar para ele, hein, meu? O que você vai falar para ele? E o outro livro, o romance A Saga de Kid Winchester para os adultos. Sua esposa está aí do lado. E aí, você comprou pra gente o livro do Mateus? Aquele livro picante pra gente ler juntinho na cama? Você comprou? O que você vai falar para ela? Meu amigo. Não comprou, fazer o quê? Aí tem o link do curso Fundamentos do Exorcismo. O link tá aí, você pode ainda comprar os livros, hein? O link do Fundamentos do Exorcismo. E vamos para a arrecadação de fundos por via direta ao Apoia-se. Ao Apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer sua contribuição aqui, dar o seu presente de Natal para o Cuesta, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro, especial de Lima, no Peru. Nossa audiência é fantástica. Aí tem o link de boutique do Cuesta para você comprar a sua beca de conservador e com letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop. E aí temos o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. E pedir o contato do Naldo para no dia 15 você ir lá conhecer o bar e, quem sabe, adquiri-lo. Bem, aí tem o link do grupo do Cuesta no X, o Brávida Conservador, o grupo do Cuesta no WhatsApp, nosso canal mais próximo de comunicação, e o endereço do Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Em 10 minutos, gente, acabando aqui em 10 minutos, Roberto Carlos Especial 2025 no Cuesta. Quem roubou o disco de Roberto? Atenção, Denilson, todos os cargos! Daqui a 10 minutos, Roberto Carlos Especial 2025 no Cuesta. Quem roubou o disco de Roberto? Dito isto, quero agradecer a todos e até a próxima. Daqui a 10 minutos. Bye!